É, Olá pessoal, esse aqui é a segunda parte do tutorial sobre o PDV. E aqui nós vamos entrar no PDV. Durante o momento de entrada, ele apresenta essa mensagem de localização da impressora. Isso pode demorar de modelo para modelo. Algumas impressoras, como a Eugene, elas podem demorar até alguns minutos para poder o sistema localizá-las, tá? Então, durante esse processo, um processo relativamente demorado, o PDV pode ter uma certa dificuldade para localizar a impressora. Ao mesmo tempo, o PDV começa a fazer uma baixa, ele baixa o banco de dados do SAIS para o caixa. Então ele traz tabela de ofertas, ele traz o cadastro de produtos e algumas tabelas auxiliares que vão servir para o funcionamento do PDV. Essa é a tela de login, onde você deve informar seu usuário e sua senha. Tá? No meu caso, eu não vou precisar informar nada. Ok. Essa é uma mensagem que pode acontecer de aparecer no seu equipamento. Tá? Pode ser que na maioria das vezes isso não aconteça. Mas aqui é um indicativo de que a data do computador e a data da impressora estão diferentes. Uma das duas está precisando ser corrigida. Se a data da impressora estiver incorreta, você deve mandar a impressora para uma assistência técnica, para que ele corrija a data da impressora. E se for no seu equipamento, no seu computador, você mesmo pode fazer essa correção, indo lá no painel de controle do Windows e corrigindo a data, tá? Mas qual das datas está correta é uma coisa que vai depender apenas da observação de cada um. Clicar em OK. E essa é a tela principal do PDV, tá bom? Aqui não aparece nenhuma imagem, apenas a imagem da Lemark, mas pode aparecer a imagem do logotipo da sua empresa, tá bom? Ok. A tecla H, vamos apertar a tecla H e o PDV vai me mostrar uma tela em branco que contém as principais instruções do PDV. Como é que eu faço para abrir uma venda? Como é que eu faço para iniciar um subtotal? Alt e S. Como é que eu faço para vender em quantidade? 2 vezes alguma coisa, tá? Como é que eu faço para consultar um produto por código, por nome, por referência, tá? Por consultar o CGC ou CPF de um cliente? Como é que eu faço para capturar uma balança, tá? Como é que eu faço para abrir a calculadora, abrir a gaveta? E aqui embaixo, eu também tenho a tecla F11, que ela apresenta para mim um menu de funções, tá? E eu coloco aqui também uma série de informações a respeito de resolução de problemas, para que o próprio usuário possa resolver os seus problemas antes de ligar para o suporte técnico. É sempre bom que o usuário leia a documentação disponível na nossa página. É sempre bom que ele leia a documentação que existe dentro do próprio sistema, para que ele ganhe tempo, né, e qualidade no atendimento. Então, uma das coisas que muita gente não faz é anotar mensagens de erro. Qualquer sistema, quando apresentar uma mensagem de erro para você, seja em português, seja em inglês, anote a mensagem. E só depois disso é que você deveria ligar para o suporte técnico, tá bom? E não simplesmente dizer, deu problema no meu equipamento, tá bom? Uma coisa que é muito comum é que geralmente o usuário não procura verificar se os cabos estão apertados. Às vezes alguém bateu no cabo, alguém foi varrer embaixo e de repente afrouxou um cabo e de repente deu mau contato e você perdeu a comunicação com algum equipamento, como uma impressora, né? Então aperte os cabos. Às vezes basta reiniciar o computador e ele volta ao normal, tá? É interessante verificar se todas as coisas estão conectadas, porque às vezes você está com a impressora em cima da mesa, mas o cabo está lá fora do lugar, né? Então verifique se os cabos de impressora, de pinpad, de balança, de rede, se está tudo conectado atrás da CPU, tá bom? Às vezes, por causa de queda de energia, a impressora trava. Depois que ela trava, não há mais nada que possa ser feito. Você tem que chamar um técnico de intervenção para que ele libere a impressora novamente, tá bom?
Uma coisa que é sempre bom a gente saber é o seguinte: você já vendeu alguma coisa no dia? Às vezes o usuário não vendeu nada porque ele esqueceu de tirar o X no início do dia. Às vezes tem algum Z pendente do dia anterior. Então é sempre o seguinte: abriu o dia, tire a leitura X. Fechou o dia, tire a redução Z. Tá? E uma coisa que é importante observar a respeito da redução Z é que depois da redução Z você não vai conseguir vender mais nada, não adianta. Tá bom? Então tomar cuidado com isso daí. Sempre lembrar que você só vai conseguir vender depois que o dia estiver aberto, depois que você tiver tirado a leitura X, tá? Outra coisa que é interessante é que mesmo depois da leitura Z, você ainda pode tirar outra leitura X, não há nenhum problema com relação a isso. Você pode tirar quantos X você quiser durante o dia. Agora, vender, você só vai conseguir vender se a impressora estiver desbloqueada, se ela estiver liberada para vendas, tá? É isso que a gente quer informar, porque às vezes a pessoa tira Z e acha que pode vender. Não pode mais, tomar cuidado com isso. Isso foi colocado no início, mas é sempre bom repetir. A data e a hora do micro devem estar compatíveis com a data e a hora da impressora. Tá? Então você não pode ter um micro com o dia 1º de março e a impressora com o dia 10. Tá? Então os dois têm que estar no mínimo no mesmo dia. É sempre bom que a resolução de vídeo esteja no formato de 800 por 600. Tá? Isso aqui o técnico faz. Outra coisa que é importante observar é que não pode haver 2 caixas com o mesmo número. Às vezes o técnico da intervenção ele esquece de configurar isso aí e coloca 2 impressoras com 001 ou então 2 impressoras iguais a 002. E isso dá problema. Às vezes o sistema simplesmente perde a conexão com o servidor principal por causa de algum mau contato, o cabo de rede não está funcionando ou simplesmente você mudou o servidor de lugar. Então é bom a gente saber se o host e o database e o banco de dados estão corretos no arquivo de configuração do PDV. Algo que pode acontecer com certa frequência é que a impressora está ligada na porta errada. O técnico chegou no equipamento, pegou a CPU, fez uma manutenção e quando foi colocar de volta, ligou os cabos no lugar errado. Não funciona, tá? Então assim, tem que tomar cuidado de quando for tirar a CPU, colocar tudo de volta no mesmo lugar. A impressora, a balança, o pinpad, ou seja lá o que for. Porque se não for assim, pode ser que você perca comunicação com aquele equipamento, ok? Então assim, essa é uma tela de ajuda. Você pode apertar H a qualquer instante. Vou apertar ESC para voltar. ESC, voltou ao normal. H para entrar. Tá com dúvida, não sabe mais ou menos como é que é? Aperta o H e verifica. São poucas teclas. Você rapidamente vai decorar isso daí, talvez nem precise, tá? Mas é sempre bom você dar uma olhada nisso daqui antes de você ligar para o suporte técnico, ok?